Ô pessoal, Daniel aqui e vamos começar, né? Eu estou aqui hoje aqui, como o próprio nome diz aí, o nome do vídeo, né? Vamos fazer uma análise de dados de agricultura. Basicamente a gente vai ter uma base de dados com os preços dos itens, das matérias-primas de agricultura e a gente quer analisar a variação de preço ao longo dos anos, o quanto variou, porcentagem, qual foi o mais caro, qual foi o mais barato e, bom, antes de começar o vídeo, eu queria deixar para vocês a mensagem que o link para o vídeo original, o vídeo que me inspirou a fazer isso aqui, está aqui na descrição, é claro, né? Deixando os direitos ao devido autor. E bom, vamos começar agora aí a falar um pouco sobre a base de dados, né, que eu desenvolvi aqui também no meu projetinho do Google Colab, né, utilizando várias bibliotecas de análise de dados, mas com as tradicionais, começando aqui com NumPy e Pandas, né? Acho que todos vocês aí conhecem bem, né? E então importei aqui, né, o NumPy e o Pandas. E posteriormente, pessoal, vamos fazer uma leitura aqui do CSV, do arquivo CSV, no caso o Agricultural Raw Material.csv, né? Que ele basicamente ele importa para o nosso projeto aqui a base de dados que a gente quer, né? Que é das matérias-primas de agricultura. E agora a gente vai fazer o seguinte: a gente precisa ver se essa base de dados ela não está tratada, tá? Não está tratada. Então a gente precisa ver se esse dado, né, se essa nossa base de dados, ela está com valores nulos e fazer uma soma. Então a gente vai usar o def null, né, para ver se tem valores nulos na nossa base de dados e vamos fazer um sum para fazer a soma. A gente descobre que tem algumas matérias-primas aqui que tem de certa forma aí alguns dados nulos, né? Por exemplo, aí o próprio Course ou Price que tem 34 dados nulos, né? Então a gente precisa limpar isso, precisa fazer uma limpeza na nossa base de dados, senão não vai dar para trabalhar com isso, né? Então o que a gente vai fazer aqui é tratar os dados inválidos. E a gente vai tratar eles utilizando o replace do Python, né? Basicamente a gente vai pegar aqui tudo que tem porcentagem, a gente vai passar e vai deixar nulo, né? E vai deixar o regex true, né? Então a gente vai fazer a substituição aqui dos valores, né? Dos strings. O que for nulo a gente vai deixar como none, né? E esse valor aqui é um valor específico da base também, que está inválido ali, a gente também deixa como não, como none, né? E depois a gente vai dropar os non-values. Agora que já mudou aqui, deu replace na nossa base de dados, a gente precisa tirar esses nuns da base de dados. Então a gente vai fazer o que? A gente vai dar um drop em non-values. Então a gente vai dar aqui com o nosso data frame, a gente vai dar um drop em na, né, para ele dropar os nuns. E posteriormente a gente vai verificar, né, vai validar se a nossa solução de limpeza ela deu certo. A gente vai fazer uma soma de novo dos nulos, né, e vai ter que dar zero. Né, para vocês poderem ver aqui, eu vou estar testando, né, com vocês. Deixa eu só então seguir aqui. Aqui, está zerado. Não tem mais nenhum valor inválido, né? Então agora a gente pode voltar aqui. E a gente vai agora converter para float, né? Vai pegar todos os itens que a gente tem na nossa base de dados, a gente vai adicionar aqui nessa gigantesca aqui lista, né? E a gente vai agora pegar, né, o nosso data frame, passar a lista como parâmetro e a gente vai transformar os dados em float, tá? E vamos validar isso. E está aqui, float 64. Feito isso, pessoal, a gente precisa agora vamos dar um def-head, né, padrão, para a gente poder ver como que estão os nossos dados. A gente pode ver aqui que eles estão organizados, assim por assim dizer. Só que tem um problema, né? O nosso month, né, o nosso mês, ele está como May 90, como June 90, como July 90. Ele está não está tratado, né? Não está no formato correto. A gente precisa arrumar isso. Então a gente vai formatar a coluna datetime e vamos usar ela para poder usar ela como índice no conjunto de dados. Então o que a gente vai fazer? A gente vai chamar o data frame, a gente vai chamar o campo, a coluna month, a gente vai utilizando pandas fazer o toDateTime para fazer a conversão do campo month para o formato que a gente quer, tá? Que é esse aqui, porcentagem B, porcentagem Y, com year first falso. A gente vai indexar o month depois, a gente vai fazer um index colocando o month aqui indexado, né, para sair desse 1 aqui e colocar o month certinho. Então, rodando isso aqui, pessoal, a gente vai obter a nossa base, vai fazer um def-head de novo, a gente vai obter o nosso month aqui na tabela, e agora antes ele estava assim, né, ele estava com o month aqui, tudo zoado, um aqui do lado, tudo não tratado, né, e depois de a gente fazer o tratamento, o month agora fica aqui em cima e os dados ficam tratados aqui embaixo, certo?
Então, aqui a gente já conseguiu uma coisa que a gente gosta, né, que é tá com os dados tratados. E com tudo tratado, né, com a nossa base agora com qualidade, a gente pode iniciar a nossa análise exploratória e de visualização. Então, para fazer isso, a gente vai importar o Seaborn, o Matplotlib, famosa biblioteca também, creio que muitos de vocês também conhecem. E basicamente a gente vai fazer o seguinte: a gente vai aqui, primeiramente usando o Seaborn, setar o style para dark grid. Depois a gente vai usando o Matplotlib, setar o tamanho da fonte para 14, setar o figure fig size para 9,5 e o face color para hashtag 0000, que é esse hexadecimal que vocês estão vendo aí. Vamos rodar isso aqui e vamos criar nosso mapa de calor, né? Vamos começar criando um mapa de calor para a gente poder analisar a similaridade, né, entre os preços das matérias-primas. Então a gente vai fazer um raw data, a gente vai passar alguns produtos, algumas matérias-primas, a gente vai correlacionar a matriz, né, passando a nossa lista para dentro do nosso data frame e fazendo core para correlacionar. Depois a gente vai setar o tamanho do plot utilizando o PLT, certo, da biblioteca do Matplotlib. A gente vai fazer um fig, vamos setar uma figure com fig size setado para 12 e 9. E a gente vai fazer, depois disso, basicamente o resto aqui para poder estar desenvolvendo um heatmap. A gente vai criar um heatmap aqui utilizando o Seaborn, passando o nosso core match, que já está no caso relacionado, que no caso é o nosso data frame com os nossos dados correlacionados. Vamos passar o nosso Vmax com 0.8, o mask, square para true, o anote para true, e vamos dar um show naquilo que a gente configurou. No caso, vamos dar um PLT show para mostrar o nosso mapa de calor. E aqui a gente consegue fazer a nossa primeira análise de dados, né? Vocês podem perceber que ele tem aqui ao nosso lado uma espécie de legenda, mostrando qual que é a temperatura e os dados expostos. Tá, Daniel, mas olhando para isso aqui, o que a gente pode dizer? Eu posso dizer para vocês, basicamente, por exemplo, observe aqui o Fine Wool Price, ele está 0,89. Lembre-se, quanto mais perto de 1, mais correlacionado o produto ele é um com o outro. E quanto mais longe de 1, quanto mais baixo do que o valor 1, menos correlacionado ele é. Tá certo? Então, ponto 89, o que a gente pode ver? Que o Fine Wool Price tem um ponto 89 aqui. Opa, esse aqui no eixo Y. E no eixo X? No eixo X a gente percebe que tem o Coarse Wool Price. Ou seja, o Coarse Wool Price e o Fine Wool Price, eles são bem similares. Agora, se a gente pegar, por exemplo, aqui, esse aqui, por exemplo, que é 0.16, é o Soft Log Price. E a gente olhar quem está relacionado com ele no eixo X, a gente vai ver que o Hardest Wood Price e o Soft Log Price tem pouquíssima relação, porque é 0.16, tá? E aqui eu falei para vocês, aqui está na descrição, basicamente que sim. No caso, percebemos que o Fine Wool Price, que eu falei para vocês, e o Coarse Wool Price, eles têm maior chance de ser correlacionados, já que seu índice está em 0.89, sendo mais próximo de 1. No caso, o outro que a gente quer ver aqui, que no caso é o Coarse Wool Price, é o que eu falei para vocês aqui agora, né? São mais chances de ter correlação. Mas enfim, isso aqui é uma descrição, né, para os usuários aí que não estão vendo o vídeo, poder ter uma noção da base de dados que a gente está tratando. Agora a gente vai explorar este grafo de uma forma diferente, né? Então vamos fazer o seguinte: a gente vai agora fazer uma fig size maior, que é 30 e 15, certo? E a gente vai passar alguns dados diferentes. No caso, a gente vai ver agora a variação. Tá? A gente não estava analisando isso antes, agora a gente estava vendo o preço, agora a gente vai ver a variação de preço, né? Uma porcentagem de variação de preço. Vamos passar um fig size muito maior, vamos fazer uma correlação de novo, passando ali a nossa lista para o nosso data frame, fazendo core, fazendo um heatmap e depois dando plot show. E aqui está, pessoal, de novo, nosso mapa de calor, só que agora ele é com relação à variação de preço, onde 1 é porque o preço ele tem uma similaridade igual ao outro produto. Por exemplo, aqui vocês podem ver que tem o Copra Price Percentage Change, aqui embaixo Copra Price Percentage Change, ou seja, eles estão iguais, né? Eles têm correlação. Então, basicamente, aqui a gente vai conseguir ver qual é a similaridade entre produtos e que tem as suas variações de preço. Então, por exemplo, o produto X ele variou 2%, o produto Y ele variou 3%, qual que é a similaridade dessas variações? É um negócio bem específico, tá?
E basicamente aqui a gente pode perceber que não tem nenhum aqui que seja realmente um. Tem os uns, né? Mas os uns eles são, por exemplo, aqui esse Find Wool Price Change e o outro Find Wool Price Change. Percebe que tanto no eixo Y como no eixo X eles são materiais iguais? É claro que vai ser um. Eles são similares, eles são o mesmo produto. Mas a gente não tem nenhum caso de um aqui neste gráfico que seja de produtos diferentes. Tá? A gente só pelo contrário, só tem valores aqui zero, negativos. Isso não indica para a gente então que não tem similaridade das alterações. Tá? A presença de índices negativos indica que duas variáveis estão negativamente correlacionadas. É importante perceber isso porque a gente tem alguns valores negativos aqui neste gráfico, tá certo? E agora vamos fazer um deep diving na lã grossa, no material lã grossa, que é o Coarse Wool Price. Basicamente, a gente vai fazer um access, a gente vai acessar o Wool Price, o Coarse Wool Price e o Coarse Wool Price porcentagem change, no caso é o valor da lã grossa e a sua variação de preço, certo? Vamos fazer um plot fig size de 11 para 9 e a gente vai permitir subplots. No caso, o subplot ele permite a gente que a gente tenha dois gráficos, tá? Se ele fosse falso, a gente só teria um gráfico, mas como a gente falou que subplots é true, subplots, então a gente pode ter dois plots, tá? E line width tipo 1. Então a gente roda isso aqui, a gente vai perceber o que, pessoal? Isso aqui é um gráfico de evolução de preço e de variação de preço de acordo com o ano, tá certo? O ano ali no eixo X e a nossa variação, o valor que a gente quer no eixo Y. Tá? Então a gente percebe que o preço da lã grossa ela cresceu, né, tendo o seu pico aqui em meados de 2010, 2011, 2012, e a gente percebe que a variação do preço ela sempre tem picos altos, tá? Picos altos, incluindo inclusive aqui uma variação de pico bem alto, mas lá para meados de 2009, 2008 aqui, tá? Então fica aí essa análise. A gente pode tirar muita coisa daqui desse gráfico, tá, pessoal? Se você for fazer uma análise mesmo séria de dados, uma análise profissional mesmo de mercado, isso aqui é só uma construção de dashboards de gráficos, tá? Mas se você for fazer uma análise profissional mesmo, pessoal, pegar para analisar, vocês podem perceber que vai ter muita coisa aqui dentro para se tirar de insight, tá? Então, pessoal, prosseguindo aqui, a gente vai falar um pouco sobre a variação normal do preço de cada matéria-prima, tá? A variação normal do preço de cada matéria-prima. Basicamente, a gente vai pegar, vamos passar a nossa change list aqui, alguns vários produtos, tá? Alguns vários produtos que têm sua variação de preço e a gente vai identificar qual é a variação normal do preço. Vamos criar aqui, pessoal, um for i in range len change list. Basicamente, a gente está iterando aqui, né? Fazendo um for loop, né? Dentro aqui da change list, tá? E basicamente a gente está criando a cada case desse, a cada loop desse, um gráfico diferente, tá? Para cada produto, é o que vocês podem estar vendo aqui embaixo. E basicamente a gente está fazendo um def, o data frame, a gente passa os valores do change list e com o i aqui, no caso a gente pega o índice i, vamos supor que o índice 0. O índice 0 numa lista, sabem que a lista sempre começa por 0, 1, 2, 3, né? E você começa com 0, entra nesse change list e passa para o data frame. A gente faz um list, faz um fig size de 11 para 9, line width de 1. E agora a gente vai configurar o nosso plot x label. No caso, o x aqui é o nosso eixo x mesmo, informação porcentagem change, que a gente vai ver a variação. Né? E no eixo y a gente vai fazer o nosso count, né? A quantidade. E depois a gente vai colocar uma legenda com a change list, com o valor da change list ali, né? com o valor do nosso index, no caso 0, 1, depende de onde a gente está no for loop. O knock, o percenter, e a gente vai configurar o nosso bbox to enter para 1.2 e 1.1. E aqui você pode perceber, a gente tem a nossa legenda, a gente tem o nosso gráfico com o nosso count no eixo Y e o nosso porcentagem de alteração no eixo X. E aqui a gente percebe basicamente a variação normal de preço. E aqui, analisando isso aqui, a gente percebe, por exemplo, que o próprio Copa Price ele tem uma variação de muito de 0 a 5%, algumas variações de 30% no preço. O Soft Log ele também, né? Só que a gente vai abaixando aqui para baixo, você percebe uma coisa interessante. Vai ter alguns produtos que só vai ter variação de 0 a 5 aqui na maioria e muitos poucos casos ali na frente. Olha isso aqui, ó. O Pleword, por exemplo, tá 0.12.5, ele quase não varia, tá vendo? Ó, tá vendo? Esse aqui, o Wood Pulp, ó, quase não varia. Então tem uns que variam muito, os que pouco variam. E com isso a gente consegue perceber as variações. Elas geralmente aqui estão, em sua maioria, com a variação de 0 a 5%. Isso é bom para o negócio, porque quer dizer que o preço varia pouco. Tá? Ele não é tão instável para a gente. Isso é bom. Depende do contexto do negócio, tá, pessoal? Então vamos lá. Vou fazer uma breve pausa aqui.
Bom, voltamos. Estamos de volta aí, pessoal. Vou tomar uma aguinha lá. Vamos voltar a falar então agora, pessoal, da matéria-prima com menor preço historicamente. Então vamos lá. Basicamente, pessoal, a gente vai começar fazendo um plot figure fig size 1010, tá? E configurando então o tamanho ali do nosso fig size. Vamos criar nossa lista aqui com os nossos valores que a gente quer fazer análise, nossas matérias-primas. Vamos fazer uma iteração por meio de um for loop do material list. Vamos fazer um subplot. Vamos fazer um subplot adjust. Vamos colocar um título, tá? E o título deste gráfico vai ser de acordo com o valor do material list que estamos aqui, de acordo com o índice I, porque estamos no for loop. Então, se for 0, a gente vai pegar o cobra price, se for 1, a gente vai pegar o soft log price, e esse plot literal então vai dar o nosso título aqui do nosso gráfico. Aqui o plot vai configurar o plot mesmo, né, passando aqui o material que a gente quer para dentro do diaframe. E o plot x definindo aqui a rotação para 90. E o nosso subtitle, né, que é o título aqui. E aqui está, pessoal. A gente recebe todos os nossos produtos que a gente passou e a gente tem os seus gráficos, os seus nomes e, é claro, os seus preços, tá? Fazendo uma análise minuciosa aqui, a gente percebe que o cotton e o rubber são os únicos que têm o valor de $5, né? O resto não está nesse valor. Então, a gente pode perceber que são esses dois que a gente quer fazer a análise, do rubber price e do cotton, mas olhando esse gráfico aqui de olho, você não vai conseguir perceber qual que foi mais barato, tá? Você pode pensar que é o rubber, você pode pensar que é o cotton, a gente precisa fazer uma análise minuciosa aqui, tá? Como eu falei aqui, de acordo com os gráficos acima, podemos perceber que rubber e cotton foram os materiais com preços mais baixos historicamente, variando na casa dos 2,5 a $5, tá? Mas a gente precisa fazer um drill down, que é um detalhamento, para descobrir qual foi o mais barato. Né? Então a gente vai fazer de novo aqui um plot figure, vamos fazer uma análise minuciosa entre esses dois caras, criando um gráfico de plot, vamos dar um título, vamos fazer no eixo X os anos e no eixo Y o prices, vamos criar a legenda e vamos verificar aqui uma comparação entre o cotton price e o rubber price, que são as duas matérias-primas com o menor preço. E fazendo uma análise, a gente percebe que nos anos 90 até os anos 2000 aqui, 2004, o nosso cotton, né, o algodão, ele era mais caro que o rubber, tá? Mas a partir de 2004, 2005, ali, a gente percebe que o nosso cotton passa a ser mais barato e o rubber muito mais caro. E em 2012 a gente tem uma explosão dos preços aqui, né, provavelmente o boom das commodities, né? E a gente percebe que o nosso cotton, ele vai ali para cima, mas mesmo assim ainda o rubber cresce mais. E continua até os dias de hoje assim, tá? Então a gente percebe aí que em alguns pequenos momentos ali em 2015, 2016, que o Rubber ficou um pouquinho abaixo do Cotton, mas logo em cima, em seguida já retomou seu posto de ser mais alto. Então, historicamente falando, a gente pode tomar a conclusão que o Cotton é mais barato, visto que desde 2004 ele vem sendo mais barato que o Rubber, tá? Então tá aí, pessoal. Agora vamos ver todos os preços comparados no gráfico. Então, a gente vai fazer esse mesmo gráfico, só que todos os preços. Para fazer isso é bem simples, a gente vai basicamente passar um plot com todos os preços, tá? E é bem tranquilo, não tem muito segredo. Aqui a gente está fazendo uma análise geral, tá? De todos juntos. Né? A gente percebe ali ainda que o nosso cotton price, que é o vermelhinho, está ali embaixo no preço, juntamente com o rubber, né? Que é o verdão, ele também está lá embaixo, está escondido. E o mais caro é o nosso Fine Wool Price, tá? Estourando aí na casa até dos 1.800 para cima, tá? E bem, uma matéria-prima com maior e menor variação de preço. A gente quer ver agora qual que é a matéria-prima com maior e a menor variação de preço. E para fazer isso também não é muito difícil. A gente vai basicamente criar uma plot figure, vamos importar a biblioteca random, vamos fazer os randoms, basicamente isso aqui é só para a gente poder fazer uma randomização de colors, tá? Bem tranquilo. Vamos fazer um subplot, vamos criar o nosso plot aqui, passando a nossa change list, o valor do I, que é o valor da iteração, 0, 1, né? Passando para o data frame e passando o ccolor, que é a color que esse plot vai receber, no caso a cor que a gente vai estar definindo aí, tá certo? E a gente vai fazer a rotação para 90, a gente vai colocar nosso título de acordo com o que a gente está no change list, o nosso eixo X é ano, nosso eixo Y é a variação, e agora a gente vai fazer uma análise de quais que mais variaram. De novo, pessoal, dica aqui, pessoal, dica de ouro. A change, ela está no eixo Y. Você pode perceber que tem o valor de 0,20, 0,20, 0,20. Como que eu descubro qual que mais variou? Ó, tem as que tem a 0,20, mas tem as que tem 0,10. Tem as que tem 40, 20, essas variaram pra caramba. As que tem 50, 25 variaram pra caramba. Quais que foram variaram menos? As 20 e 10. Então você já
aqui visualmente falando, já consegue saber algumas que podem ser as candidatas a ser a que tem a menor variação. A Cotton Price, a Corsi Wool Price, a Hard Sandwood Price, a Plywood Price, a Wood Pump Price, também são valores possíveis, tá? E a gente vai basicamente ver que a Plywood Price, fazendo uma análise, é a que teve a menor variação. E a que teve a maior variação foi a Soft Sandwood Price, porque tem a variação de 50 a 25. Algo que ninguém mais aqui nos gráficos consegue ter. Tá bom, pessoal? Então, bem tranquilo aqui, uma análise gráfica, análise de gráfico, bem tranquilo, análise estatística, bem suave aqui, tá? Vocês não vão ter muita dificuldade nisso. É bem tranquilo. E agora a gente quer fazer uma análise de matérias-primas com mudança drástica de preço, né? Então a gente quer analisar quais são as matérias-primas que tiveram uma mudança drástica no preço. A gente primeiramente vai pegar a nossa array, né? A nossa lista, né? Aqui do low list, são no caso, matérias-primas que têm o menor preço, estão na menor baixa faixa de preço. E a gente vai fazer uma plot figure, vamos fazer de novo o x e o y, vamos fazer a nossa iteração. Vamos usar o CNS, agora o scatter plot, que gráfico de dispersão muito famoso aí, o scatter plot, e a gente vai fazer uma análise aí no eixo Y, né, passando o nosso DF, né, o nosso data frame e o nosso low list, né, os nossos valores do low list dentro desse data frame, passando para a variável Y e o nosso index, e a gente vai fazer a legenda. E basicamente aqui a gente vai perceber o que? A gente vai perceber que dentre os low list, né, os mais baratos, o material que mais variou de preço foi o hard log price. Aqui, ó, olha como ele varia muito mais o preço, né? Ele varia muito mais que todos os outros, né? Ele pipoca para cima. Então ele é o que teve maior variação entre os mais baixos, faixa de preço baixa, né? E os de alta faixa, high list, mesma coisa. A gente vai fazer o nosso figure size, nosso x e o y, a gente vai iterar. Vamos fazer nosso scatter plot, e aqui a gente mudou um pouquinho, tá, pessoal? O eixo X está os prices e o Y está os years, então vocês vão analisar quanto mais para cá aqui, mais variou. E fazendo uma análise desses dados é a mesma coisa, né? A gente pode perceber que o Fine Wool Price foi o que mais explodiu aqui no eixo X para a lateral direita, então é o que teve maior variação. E aí a gente toma a conclusão, fazendo uma análise dos gráficos expostos em cima, a baixa faixa de preço que teve maior variação foi o Hard Log Price, e a alta faixa de preço que teve maior variação foi o Fine Wool Price. E agora a gente vai fazer a faixa de preço de matérias-primas de baixo preço. Então a gente quer descobrir qual que é a faixa de preço nas matérias-primas de baixo preço. Então, dentre as matérias-primas que são da faixa de baixo preço, qual que é a nossa faixa de preço? A gente vai fazer a nossa low list, vai iterar 6, porque são 6 itens, vamos fazer o nosso box plot, e aí com isso a gente vai conseguir obter a nossa variação, a nossa faixa de preço nas que são baixo preço. Para perceber, por exemplo, aqui o Cotton Price tem a sua mediana aqui, quase no 2, um pouquinho atrás do 2. O High Price tem a sua mediana ali entre 50 e 100. E cada item tem a sua mediana, tem a sua faixa de preço, tá certo? E ó, pessoal, inferências e conclusões. A gente conseguiu analisar aqui hoje as matérias-primas de alta e baixa gama de acordo com seus preços. A gente conseguiu ver a alta e baixa porcentagem de variação dos materiais. A gente conseguiu ver a variação de preços ao longo dos anos e a correlação entre as matérias-primas usando o mapa de calor. E é bem isso, pessoal. Aqui na descrição do vídeo, se vocês quiserem estar vendo o vídeo original, vocês conseguem estar vendo. E é isso. Muito obrigado por estar acompanhando hoje. Se você gostou, deixa seu like aí, deixa seu comentário dizendo que eu posso melhorar. O canal ainda está caminhando nessa questão aí de tecnologia, né? Estou tentando trazer vídeos em inglês e em português aí para treinar, para me treinar, né? E também para poder estar treinando quem quiser assistir meus vídeos. Então, é isso, muito obrigado e até a próxima.